Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês. Muito bem. Olá, boa noite, Alexandre. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Tudo Larissa? bem, tudo Que bem. bom. Agora que eu tô vendo que minha cabeça tá cortando aqui, deixa eu ver se eu consigo. Agradeço você por ter aceito o convite de participar da live com a gente. Espero É um prazer. que Espero que as pessoas que estão assistindo e que nos seguem possam entender um pouquinho mais sobre as anãs brancas, que é sua especialidade, que você fez sua tese de mestrado, dissertação de mestrado, tese de doutorado nesse assunto. Aham. Isso. Vai ser ótimo falar sobre as anãs brancas. São objetos muito interessantes e tem muita física envolvida nas anãs brancas. Então, deixa eu apresentar você para o pessoal que me segue, talvez ainda não conheça o seu trabalho, o seu canal também, que o Alexandre faz bastante divulgação científica aqui no Instagram, e foi dessa maneira que eu conheci. O professor Alexandre Zabot, espero que eu esteja pronunciando corretamente Isso. seu sobrenome, Sim. Zabot, é da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é doutor em física, com tese em astrofísica estelar e atualmente é subcoordenador do curso de engenharia aeroespacial e há mais de 20 anos desenvolve atividades de ensino e divulgação em astrofísica. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Alexandre, é como que foi essa transição de física estelar para engenharia aeroespacial? É que eu aqui na universidade a gente tem um curso de engenharia aeroespacial, né? E eu fiz o concurso aqui para a universidade. E aí, quando eu entrei, o pessoal me convidou para atuar no curso de engenharia aeroespacial, porque havia algumas matérias que tinham bastante proximidade com a astrofísica. Em especial, tem uma matéria chamada Ambiente Espacial, que é sobre o clima espacial, né? E essa matéria, ela envolve muito física solar, bastante física solar. Então você precisa falar bastante de teoria sobre estrelas, estrelas em geral e especialmente sobre o Sol, né? Então por isso eu acabei assumindo essa cadeira e aí acabei tendo mais contato com os alunos e o pessoal da engenharia aeroespacial, os alunos, né? Eles têm muito interesse por temas de astrofísica, bastante, assim, eles gostam muito da área espacial, naturalmente, né? Então, por causa disso, acabei tendo bastante contato com eles. E aí a coisa foi fluindo naturalmente, né? Depois eu tinha meus cursos de astrofísica, os alunos participavam bastante, e chegou um momento que eu que participando, me envolvendo ali no curso, fui aprendendo bastante sobre aeronáutica. Até na época eu não conhecia muito sobre o setor aeroespacial, né? Então essa parte de foguetes e tal, a gente tem uma noção superficial, assim, como físico, entende os processos, mas a parte da engenharia eu fui aprendendo com o tempo. Então, como já faz mais de 10 anos que eu estou aqui, convivendo com os professores da engenharia, a gente acaba aprendendo, né? Que legal, porque realmente, e no Brasil é um curso que não se vê muito, né? O curso de engenharia aeroespacial. É um É muito curso novo. escasso, que tem poucas universidades. Talvez eu acho que o ITA também tem, não tenho certeza. Tem na E UNB, né? é verdade, na Tem na UNB tem UNB. também. É Isso. verdade. Ele foi criado, tem na Federal de Minas Gerais também, tem mais algumas outras universidades que estão tendo, né? Ele foi criado sob demanda do MEC, uma proposta do MEC para as universidades, né? Com o intuito de formar profissionais para esse setor, que é visto como um setor prioritário dentro da tecnologia, né? Hoje os países eles precisam ter autonomia tecnológica, né? No setor aeroespacial, porque envolve uma questão de segurança nacional, realmente, né? Você ser capaz de produzir veículos lançadores, satélites, etc., né? Eu espero que o Brasil possa lançar algo em breve. Estamos bem próximos. Eu conversei com o pessoal da Agência Espacial Brasileira um tempo atrás e eles estão aí trabalhando para tentar ter aí o primeiro, né, veículo lançador de satélites Isso, totalmente nacional. Então, isso. vai ser É, um marco para a é. nossa ciência.
Sim, sim. Infelizmente, nos últimos anos aí a gente tem uma evolução boa no setor aeroespacial, né? Esse processo é um processo que já vem sendo desenvolvido a nível nacional há algum tempo, né? Como eu disse, o curso de Engenharia Aeroespacial aqui foi criado há uns 12 anos atrás, 13 anos, e foi mais ou menos a época em que se criaram vários outros cursos pelo Brasil. E desde então nós já formamos vários alunos e eles vão se engajando no mercado e vão criando também, né, suas próprias oportunidades, startups, enfim. Isso é bastante interessante para avisar também os alunos de física que têm vida fora da vida acadêmica e também do professor, né, do ensino médio, do ensino Sim. fundamental, até migrar para a parte de engenharia também, incluindo a engenharia aeroespacial, é uma possibilidade, né? E a engenharia aeroespacial é uma engenharia muito próxima da física. Ela testa, ela trabalha com algumas situações físicas muito interessantes, né? Por exemplo, a parte de escoamento de fluidos. Tem uma parte de escoamento de fluidos que são fluidos muito rarefeitos, então começam a entrar vários fenômenos moleculares no escoamento. Não é só um escoamento clássico, assim, né? E também escoamentos supersônicos, enfim. E a questão de propulsão hoje está bastante avançada, tem uma física bastante sofisticada no setor de propulsão, e é muito interessante. O pessoal, nessas áreas de pesquisa, há muitos físicos trabalhando. São áreas de fronteira mesmo. Nossa, bastante legal mesmo. E, gente, boa noite para quem está chegando agora aí na live. Boa noite a todos. E a gente vai começar. A gente deu uma breve introdução sobre a carreira aí do Alexandre, muito breve, claro, e como ele saiu da física e está agora na engenharia aeroespacial. E eu queria conversar um pouquinho sobre o tema que foi o tema da sua dissertação e tese de doutorado, mestrado e doutorado, até porque tivemos também imagens do James Webb recentemente e fotografaram a nebulosa, que, né, tem tudo a ver aí com o nosso tema de hoje na live. E antes de ir para perguntas mais difíceis, porque teve um pessoal que fez umas perguntas um pouco mais complexas lá nos comentários, vamos começar explicando para o pessoal o que que são as anãs brancas. Tá bom. Então, as anãs brancas, elas são estrelas mortas. Na verdade, seria melhor chamar de cadáveres estelares, né? Ou seja, uma estrela, ela é um objeto que gera energia por fusão, vários processos de fusão nuclear. Existem vários processos que as estrelas podem fazer, depende do tipo de estrela, a idade que ela tem. Mas, basicamente, ela faz fusão nuclear e gera energia. Nesse processo, então, ela atinge uma certa estabilidade. As anãs brancas, elas são um estágio da evolução estelar que acontece quando a estrela para de gerar a fusão no núcleo e ela colapsa e perde, né? Faz um movimento final ali da vida dela, ela perde as camadas externas e elas são literalmente o núcleo que sobra da estrela. Então você imagina, você tem uma estrela, essa estrela vai se aproximando do final da sua vida, né? Tem todo um processo de evolução estelar aí que a gente poderia ficar fazendo várias lives para explicar, né? Mas ela basicamente ela perde as camadas externas, né? Então ela explode e fica o núcleo. É isso que a gente viu ali na nebulosa do Anel, que a James Webb publicou a imagem, né? A gente vê toda aquela parte, né, das camadas externas da estrela que foram expelidas e sobrou o núcleo dessa estrela, e esse núcleo é a anã branca. Então, como um núcleo estelar, ele tem uma série de propriedades, né? Uma propriedade muito interessante deles é que eles são extremamente densos, então a massa é muito grande, mas num volume pequeno. Para vocês terem ideia, a massa típica de uma anã branca é em torno de 70% a 80% da massa do Sol. Então ela tem uma massa típica de uma estrela, mas o tamanho dela é tipicamente o tamanho da Terra. Então é como se você pegasse basicamente assim o Sol, quase o Sol inteiro, e comprimisse ele para o tamanho da Terra. Então fica uma estrela muito densa, que não gera mais energia. A fusão nuclear cessou já nessa estrela, ficou só o caroço, só o núcleo. É como se fosse um pedaço de ferro incandescente, né? Só perdendo energia, você esquentou, mas agora ele não gera mais energia própria. Então, a figura geral é essa. Aí tem vários detalhes que a gente E pode. sim, o Sol, por exemplo, seria o tipo de estrela que se tornará
uma anã branca no futuro, certo? A gente pode esperar Isso, isso isso. em quanto tempo? Então, nem todas as estrelas se tornam anãs brancas, né? Mas a maioria delas acaba se terminando os seus dias como uma anã branca. Em torno de 98% das estrelas, quando morrerem, se tornam anã brancas. Vai ser o caso do Sol. Então, quanto tempo que isso leva, né? O Sol tem hoje, ele é uma estrela que tem uma expectativa de vida de 10 bilhões de anos. É bastante tempo, né? Ele, como o Sol já viveu aí em torno de 4 bilhões e meio de anos, a gente acha que o Sol tem aí em torno de 5 bilhões e meio, 5 bilhões de anos, um número aproximado. Então, daqui 5 bilhões de anos, o Sol deve se tornar uma anã branca, mais ou menos. Esse seria o tempo dele. E por que seria interessante estudar essas anãs brancas? Qual é o interesse que nós temos? Quais são as novidades que esse estudo pode nos trazer desse Então, tipo as de anãs brancas, estrela? aham, esse tipo de estrela é muito interessante. Porque, por exemplo, como a anã branca é um fenômeno que acontece quando a estrela morre, a gente pode pegar uma região do céu que tenha muitas estrelas, por exemplo, nós chamamos de aglomerados estelares. São regiões no céu, no espaço, onde várias estrelas nasceram juntas. Então, se eu olhar uma região dessa, um aglomerado estelar, e basicamente estudar quantas anãs brancas eu tenho nesse aglomerado estelar e qual é a massa típica das estrelas que estão nesse aglomerado, eu consigo calcular a idade do aglomerado. Porque, como eu disse, o Sol daqui 10 bilhões, o Sol com 10 bilhões de anos de idade vai morrer, ou seja, daqui uns 5 bilhões de anos. Então, se a gente fosse olhar uma região que tem várias estrelas com massas diferentes, cada uma com a sua idade, e conta as anãs brancas, a gente consegue determinar quando é que morreram essas estrelas. Sabendo quando elas morreram, a gente consegue determinar quando que todas aquelas estrelas nasceram. Então, a datação, calcular a idade de uma anã branca, é um passo muito seguro para determinar a idade de uma estrela, de outras estrelas que estão próximas dela. É uma das maneiras mais precisas, inclusive, que a gente tem de calcular idades. E essa maneira, ela permite que a gente calcule idades de aglomerados estelares que são muito antigos. E aí fica interessante, porque a gente conhece alguns aglomerados estelares que têm 12 bilhões de anos, 13 bilhões de anos. E é uma maneira de fazer uma medida independente da idade do universo. Ou seja, a gente sabe quando vai, né, com cosmologia, a gente consegue, pela expansão do universo, determinar a idade do universo. Hoje ela está em aproximadamente aí, as precisões, os cálculos variam, né, dependendo da medida que a gente faz, mas perto de 14 bilhões de anos. Então, se a gente fizer a datação, calcular a idade de uma anã branca e descobrir um número maior do que 14 bilhões, é porque a cosmologia está errada ou a nossa datação da anã branca está errada. São duas maneiras independentes de encontrar idades. E isso é muito interessante. Elas servem como por exemplo, como esse tipo de ferramenta para isso daí, né? Uma outra coisa bastante interessante das anãs brancas e que está muito relacionado também com o meu estudo da cosmologia é que tem essa energia escura que permeia todo o universo e que a gente não sabe exatamente o que é. E Sim. ela é responsável, né, pela expansão acelerada do universo. E uma das medidas que corroborou a existência dessa energia escura foi dada através das medidas de supernova tipo 1A, que também estão relacionadas com as anãs brancas. Você podia explicar para a gente um pouquinho o que são essas supernovas e por que elas são tão importantes? Sim, sim. Então, essas supernovas, elas foram fundamentais, né, nas medidas de dois grupos astrofísicos que estavam estudando a expansão do universo, né? E para poder fazer a medida com mais precisão, eles precisavam fazer medidas da expansão bastante distantes de nós. Quanto mais distante eles pudessem enxergar e medir a expansão, melhor seriam as medições deles, mais precisos seriam os resultados que eles teriam, né? Então, para isso, eles precisavam de objetos que, primeiro, brilhassem muito. Então, tinha que ter um brilho intenso para quê? Para que eu pudesse ver ele de muito longe, né? Você imagina, se eu pegar uma vela fraquinha, eu vou conseguir ver ela até uma certa distância. Agora, imagina se eu conseguir pegar um holofote, uma lâmpada muito intensa.
eu vou conseguir ver ela de bem mais longe, porque ela brilha muito. Então, eles precisavam de um objeto que brilhasse muito. Existem vários candidatos, vários tipos de explosões estelares que geram brilhos intensos. Só que não basta que o objeto brilhe muito, eu preciso que o objeto tenha um brilho conhecido, original, na fonte dele, conhecido. Por exemplo, se eu pegar uma lâmpada de 1000 watts e afastar ela de mim 1 km, eu consigo, né, sem eu saber que eu coloquei ela a 1 km de mim, pelo brilho que eu meço, aparente, e pelo brilho verdadeiro que ela tem, que eu sei qual é, eu consigo saber que a distância é 1 km, 2 km, 10 km. Então eu comparo o brilho verdadeiro da lâmpada com o brilho aparente. Na astrofísica, essa é uma maneira muito precisa para se calcular distâncias. E aí que entram as supernovas do tipo 1A. Elas são estrelas que, quando explodem, brilham muito e têm um brilho muito parecido, que a gente conhece. E aí, por que elas têm o brilho parecido? Daí entra a história da anã branca, né? As anãs brancas, elas não variam muito de massa, elas têm um limite máximo de massa, que a gente chama de limite de Chandrasekhar. Depois a gente pode falar um pouquinho dele, como é que se chega nessa ideia de limite de Chandrasekhar. A gente vai para uma física mais elaborada, aí falar da degenerescência de elétrons, enfim. Mas ela tem uma massa máxima, que é 1,4, 1,44 vezes a massa do Sol. Então, como é que acontece a explosão de uma supernova do tipo 1A, essa estrela especial que eles usaram? Você tem uma estrela, uma anã branca, que ela recebe, cai material sobre ela. Elas estão em sistemas binários, onde uma estrela deixa cair material sobre ela. Então, esse material vai caindo sobre a anã branca e ela vai aumentando de massa, aumentando de massa, aumentando de massa, até que ela chega nesse limite de Chandrasekhar, que é 1,4 vezes a massa do Sol. Quando ela chega nesse limite, essa estrela explode. Então, veja, eu tenho um sistema que explode quando atinge sempre o mesmo gatilho, 1,44 vezes a massa do Sol. Esse sistema, fisicamente, ele é sempre muito parecido. Então, essa explosão tem sempre o mesmo brilho. E a gente consegue calcular esse brilho. Então, só é possível porque as anãs brancas têm essa massa máxima que elas podem ter, o limite de Chandrasekhar, que a gente chama, né? Chandrasekhar é um físico indiano, né? Muito famoso na astrofísica, porque foi uma pessoa que fez algumas das primeiras aplicações de mecânica quântica para estruturas de estrelas. Ele estudou estrelas especiais, né? Objetos compactos. Então, as supernovas 1A são importantes nesse sentido. Elas são velas padrão, que a gente chama, né? E eu queria aproveitar essa pergunta que eu fiz para puxar uma pergunta do seguidor, o João Felipe. Ele fez uma pergunta assim nos comentários. Existe alguma chance do brilho intrínseco das supernovas tipo 1A variar a ponto de invalidar as medições da expansão do universo que usam essas supernovas como vela padrão? Então, no começo, quando se encontrou, eu lembro que logo depois que se encontrou essas medições, antes deles ganharem o prêmio Nobel, né? Eles ganharam o prêmio Nobel em 2011. Eu acho que foi em 2011 que eles ganharam o prêmio Nobel, mas as medições deles são do final da década de 90, 98, por aí. Os resultados mais importantes. São dois grupos, né? Eu lembro que havia uma discussão muito acalorada nos congressos de astrofísica justamente sobre isso. Tinha possibilidade sim, e de fato as supernovas do tipo 1A elas são muito parecidas, mas há diferenças entre elas. Nem sempre a estrela anã branca ela tem a mesma composição química. Então, dependendo da composição química, alguns detalhes, a explosão pode ter uma energia total diferente. Mas a gente conseguiu encontrar diferenças nas curvas de explosão delas. Umas explodem um pouquinho mais rápido, outras um pouquinho mais devagar. E a gente conseguiu fazer um método de calibração para corrigir essas diferenças. Basicamente, a gente aprendeu a identificar as diferenças e separar as coisas. E esses métodos de calibração, eles foram amplamente testados por vários grupos, né? E quando a gente faz ciência, a gente sabe, né? Que todo mundo quer mostrar que o outro está errado, então o pessoal vai nos mínimos detalhes, e vários grupos independentes chegaram à conclusão que não pode chegar ao ponto de invalidar as medidas. O que acontece? Atrapalha um pouco, introduz incerteza nas medidas. A gente, se não tivesse essas variações,
nós teríamos resultados mais precisos. Mas a gente consegue identificar a precisão que a gente alcança. Então, invalidar não, atrapalha. Mas então a gente tem uma evidência muito forte de que o universo está realmente se expandindo aceleradamente, de acordo com o que a gente conhece, e a gente, através dessas medidas da supernova tipo 1A, e a gente chama essa expansão acelerada de energia, genericamente de energia escura. Né? E Sim. existem vários candidatos para energia escura, Uhum. incluindo a constante cosmológica, que é o candidato do modelo cosmológico padrão, que está Sim. relacionada com essa energia do espaço vazio. Então é bastante interessante como a gente pode utilizar, a gente utilizou, né, as anãs brancas e esse conhecimento das Uhum. anãs brancas para chegar a essa conclusão dessa expansão acelerada do universo e dessa energia, vamos dizer, uma energia faltante que já se esperava até antes, né? Antes de ser descoberto, Sim. tinha uma coisa estranha e estava faltando alguma coisa no universo que a gente não sabia o que que era. E essas medidas confirmaram, ou pelo menos evidenciaram fortemente essa expansão acelerada. Mas até eles fazerem essa descoberta, a maioria dos cosmólogos ainda não acreditava na constante cosmológica da maneira como ela tem o peso hoje, né? Como você disse, hoje o modelo padrão inclui a constante cosmológica, né? O lambda CDM, né? Até então não havia essa visão como modelo padrão tendo a constante cosmológica, né? Ela ganhou por causa das anãs brancas. Exatamente. A constante cosmológica, alguns físicos inseriram a constante cosmológica Sim. lá e falaram, pode explicar esses resultados, mas ninguém levava isso muito a sério até 1998, que a gente realmente teve essa evidência forte através dessas medidas fantásticas que mudaram nossa visão do que está acontecendo no universo. Sim. E essas anãs brancas, vamos entrar um pouquinho mais em detalhes no que acontece quando, por exemplo, o Sol estiver perto da morte dele. Porque tem uma pessoa aqui que perguntou, o Val Santos. Explique para a gente a transição da gigante vermelha para uma anã branca. Então, acontece o seguinte, né? A gente precisa entender que as estrelas, em geral, não estou nem falando só da gigante vermelha, enfim, estou falando das estrelas em geral. São objetos que estão, como vou dizer, em constante risco de entrar em desequilíbrio. São objetos que estão num equilíbrio bastante tênue. Que equilíbrio é esse? Uma estrela ela tem um equilíbrio entre a força gravitacional dela, que tende a fazer com que ela colapse, porque a gravidade puxa tudo para o centro. Então, a tendência da gravidade é fazer a estrela colapsar e se cair sobre si mesma. Só que a estrela ela gera energia no núcleo dela, né, através das fusões nucleares que eu estava falando antes. Essa energia gera muita luz. E a luz pode parecer um pouco estranho para algumas pessoas, mas a luz ela gera uma pressão, ela empurra a matéria, porque os fótons batem nos átomos e empurram eles. Então, a estrela é um sistema em equilíbrio. Ele, por um lado, ele tem uma tendência de colapsar, só que, por outro lado, a luz que é gerada no núcleo empurra ela para fora. A estrela como o Sol, uma estrela como o Sol, ela está em equilíbrio porque a tendência a colapsar é exatamente igual à tendência a fazer ela expandir, ela ir para fora. Isso é uma coincidência? Não, não é uma coincidência. Isso é um equilíbrio que se atinge. Como é que se atinge? Quando o Sol pega uma estrela, digamos que estivesse um pouquinho fora do equilíbrio, digamos que eu colapsasse ela iria esquentar. Esquentando, ela gera mais temperatura no núcleo e aumenta a taxa de fusão e expande de novo. Então, quando uma estrela morre, basicamente o processo que se desencadeia é o do desequilíbrio entre essas duas forças. No núcleo, quando uma estrela queima mais ou menos 10% da massa dela, o núcleo dela para de fazer fusão de maneira eficiente. Tá? Esse limite, né, de 10%, ele é um limite aproximado para as estrelas, enfim. O que significa? A estrela foi queimando hidrogênio, por exemplo, e transformando em hélio. E foi colocando hélio no núcleo, e o hidrogênio foi sendo queimado mais para fora, porque o hélio é mais pesado, fica caindo lá dentro, e o hidrogênio queimado lá mais fora, só que lá mais para fora é mais frio.
então eu queimo com menos eficiência. Então acontece, né, que a estrela vai queimando com menos eficiência, ela tende a encolher, esquenta aquilo, tende a expandir. Então o processo de equilíbrio, ela fica nessa fase de transição. Se a gente, isso eu estou falando de maneira genérica para todas as estrelas, mas na verdade a gente precisava estudar cada tipo de estrela para poder dar uma figura mais precisa, né? No caso de uma estrelas como o Sol, por exemplo, o que vai acontecer é que tem um determinado momento, a estrela ela vai começar a esquentar muito e vai expandir, vai virar uma gigante vermelha. Ela queima muito hidrogênio nessas camadas externas e expande. Só que chega um certo instante em que esse hidrogênio que estava sendo queimado nas camadas externas, ele também acaba. E aí a estrela colapsa. Quando ela colapsa, ela cai sobre si com grande violência, esquentando demais. E nesse processo de esquentar demais, acontece a ignição do caroço que estava ali dentro, que tinha hélio. Essa ignição é uma ignição explosiva. Acontece literalmente uma explosão. Então, e a estrela irradia muito e ela perde todas as camadas externas. Esse é o processo que gera, né, a da supernova para a anã branca. Tem uma série de detalhes aí que eu não estou contando, porque não caberia aqui, a gente não conseguiria tempo para falar, né? Não é só hélio, tem carbono, tem oxigênio. Esse processo não é um processo que acontece só uma vez, mas a estrela, em alguns momentos, ela pulsa, literalmente, ela expande, depois ela encolhe. Mas basicamente essa é a figura, ou seja, um desequilíbrio entre a força da gravidade e a força de radiação, né? E o fato de que a estrela vai parando de gerar energia no seu núcleo como uma estrela adulta consegue gerar. Gente, se vocês tiverem dúvidas a respeito do assunto, escrevam nos comentários, deixem suas dúvidas, que quando a gente encerrar, a gente responde mais algumas perguntas de Isso. vocês. Então, deixem aí nos comentários se vocês tiverem. Eu não estou conseguindo ver os comentários, mas é porque não sei. Deixa eu ver aqui. Não. Mas eu acho que vocês não estão comentando, por isso que eu não estou vendo, né? Então comentem, deixem o joinha, o coraçãozinho aí e perguntem. Eu tenho uma pergunta aqui do João Vitor, que é uma pergunta interessante. Bem, você explicou, tem o Sol se torna uma gigante vermelha e finalmente ela se torna essa anã branca que seria o estágio final da evolução de uma estrela tipo Sol. Mas e aí? O que acontece com essa anã branca com o passar do tempo? Ele perguntou. Após a morte de uma estrela, transformando-se em uma anã branca, por quanto tempo aproximadamente ela ainda emite energia? Então, o processo é muito semelhante ao processo, como eu disse, imagina um ferro em brasa, a gente pegou uma peça de ferro e esquentou essa peça de ferro. Ele vai ficar perdendo energia, né, irradiando energia. Esse caroço da anã branca, em teoria, ela vai irradiar energia para sempre. Então, o tempo que ela vai irradiar seria eterno, ou seja, até acabar o universo, né? É interessante que a anã branca ela não é uma estrela normal que está gerando energia. Ela é um caroço, né, basicamente, e esse caroço fica irradiando luz. Então, perdendo energia. Então, ela vai ficar esfriando, 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 até eventualmente atingir a temperatura do universo, digamos assim, né? Ou seja, ela chegaria eventualmente num zero Kelvin, mas não vai chegar porque esse processo ela vai perdendo cada vez menos energia, ele vai se tornando cada vez mais lento o processo de perda de energia, né? E é interessante que a anã branca ela tem uma estrutura diferente das estrelas. Por exemplo, eu falei que o Sol, ou as outras estrelas, quando vai parando a fusão, vai esfriando o núcleo, né, ela vai colapsando. A anã branca, ela não se sustenta por esse processo. A anã branca, ela tem um outro tipo de processo que sustenta ela contra a gravidade, porque ela também tem uma gravidade intensa que faria com que ela colapsasse. O processo da anã branca é diferente, e nesse processo, nessa física que sustenta a anã branca, tanto faz a temperatura dela. Ela pode ter qualquer temperatura, ela continua do mesmo tamanho. Então, ela literalmente só fica esfriando, esfriando, e para a física dela, para a estrutura dela, isso não interfere em nada, basicamente. A não ser que, num certo instante, um detalhe, num certo instante ela sofre uma que a gente chama de transição de fase.
ela deixa de ser um sistema que está mais por um plasma e se torna um sistema cristalino, inclusive. Algumas anãs brancas se tornam, podem ser, tem núcleo de carbono e elas se tornam como diamantes, né? Então elas têm uma estrutura cristalina muito semelhante à do diamante. O meu orientador de doutorado, ele descobriu algumas dessas estrelas com estrutura interna semelhante a um diamante. Então, é um diamante com a massa da Terra, basicamente. Mas, respondendo a pergunta dele, objetivamente, é isso. Ela vai esfriando, esfriando para sempre. E isso não interfere em nada na estrutura dela. Ela permanece do jeito que está. E qual é essa física que mantém a anã branca estável ali, mesmo com essa perda de temperatura, com esse resfriamento? Então, então, a anã branca, ela é um objeto, como eu disse, diferente das estrelas normais, porque ela é um objeto que ela tem uma estrutura que a gente chama de pressão de degenerescência, que a mantém estável. Eu falei que uma estrela normal, ela tem a força da gravidade, que tende a colapsar, e ela tem uma pressão de radiação da luz, que vai no sentido oposto. A anã branca não tem, essa pressão de radiação não é tão grande na anã branca. O que mantém ela estável é um outro tipo de pressão. Pressão é uma força que vai fazer com que ela tenda a expandir, contrário da gravidade. O que é a pressão de degenerescência? É um fenômeno da mecânica quântica. A gente sabe que existe o princípio de exclusão de Pauli, que, por exemplo, dois elétrons na órbita de um átomo não podem ocupar o mesmo estado, a mesma configuração de energia. Por isso, quando se eu pego, por exemplo, um átomo, a gente tem várias camadas, vários orbitais eletrônicos. Eu tenho, na primeira camada, no primeiro orbital eletrônico, eu tenho 2 elétrons, depois eu tenho 8 elétrons, e eu vou distribuindo esses elétrons nos orbitais eletrônicos, pelo princípio chamado princípio da exclusão de Pauli. Partículas como elétrons, são chamadas de férmions na física, tecnicamente, né? Eles não podem, eles não gostam de estar todo mundo igual, basicamente é isso, né? A gente pode pensar assim, não gosto de sair todo mundo vestido do mesmo jeito, cada um tem que ser do seu jeito. Isso no átomo. Na estrela é um pouquinho diferente, porque na estrela a gente tem uma temperatura alta e os elétrons, eles andam livres. Então, lá, eles não estão ligados, formando átomos. Eu tenho os núcleos e tenho os elétrons livres. Mas esses elétrons livres também não podem, todos eles, ocupar os mesmos níveis de energia. Então, eles têm uma energia mínima. Se eu tento colapsar mais a anã branca, essa densidade maior tende a fazer com que os elétrons façam uma pressão para fora. Porque se eu tentar colapsar, porque essa energia deles lá, ela está associada ao espaço que eles podem ocupar. Então, basicamente, eu não posso colocar um monte de elétron no mesmo lugar. Então, se eu tentar colapsar a anã branca, o que a gravidade faz, né? A gravidade tenta colapsar ela. Os elétrons aumentam a pressão para fora para não colapsar. E essa pressão que os elétrons fazem depende, como eu disse, do volume dela. Não depende da temperatura. É diferente de um gás. Um gás, a pressão que o gás faz depende da temperatura. Quanto mais eu esquento o ar dentro de um balão, mais ele infla, mais aumenta a pressão, mais ele empurra a parede do balão para fora. Da anã branca, não. Só depende do volume. Então, a anã branca pode esfriar, esfriar, e ela vai ficar sempre com o mesmo volume. E esse efeito é um fenômeno, de novo, da mecânica quântica, tem a ver com os elétrons não aceitarem, não ocuparem os mesmos níveis de energia, né? Um efeito muito interessante, ele gera algumas coisas curiosas. Por exemplo, um gás, quando a gente pega um balão e esquenta o gás, ele aumenta, né? Ele vai inflar o balão, vai encher. Por quê? Quando eu esquento o gás, eu aumento a pressão das partículas lá dentro, a velocidade delas, elas empurram as paredes para fora. Numa anã branca, quando a gente aumenta a pressão sobre ela, por exemplo, eu aumento a massa da estrela, né? Então eu jogo matéria, lá a gente estava falando das supernovas do tipo 1A. Se eu jogar mais matéria, eu vou aumentar a massa. Aumentar a massa, aumenta a força da gravidade, porque a gravidade depende da matéria. Então, vai aumentar a força sobre a anã branca. E esse aumento de massa vai fazer com que ela diminua de tamanho. Só que isso é o contrário, né? A gente pensaria o seguinte, quanto maior for a massa de uma estrela, maior é o tamanho dela. Nas anãs brancas é o contrário. Quanto mais eu aumento a massa da anã branca, menor ela fica. Então as anãs brancas com massa pequenininha são grandes. E as anãs brancas com massa grande são pequenininhas. Por causa dessa pressão, desse equilíbrio de pressão. É muito interessante essa física contrária que as anãs brancas têm, né? Contrária ao senso comum, digamos assim. É contraintuitiva, né? É. E
como que isso tudo está relacionado com o fato dela só poder ter 1,44 vezes a massa do Sol? Então, é exatamente a continuação desse processo. Imagina o seguinte: se você aumenta a massa da anã branca, ela vai diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho. O Chandrasekhar, quando ele estava estudando, então ele estava aplicando as leis da mecânica quântica para esses objetos curiosos aí, né, as anãs brancas e tal. Quando ele estava estudando esse processo, tentando equacionar, entender a física, ele montou uma equação simplificada, mas que descrevia bem, assim, em linhas gerais, esse processo que eu descrevi para vocês. Nessa equação simplificada do Chandrasekhar, o limite de 1,44 massas solares acontece quando ela tem um volume zero, quando ela supostamente colapsaria. Então, essa estrela eu vou aumentando de massa e ela vai ficando cada vez menor, ela vai colapsando. Só que ela diminui de volume e a densidade vai aumentando. Então, sobe, sobe, sobe a densidade. Então, isso não pode acontecer dessa forma, né? Fisicamente, não tem como eu pegar um monte de material e colapsar num ponto, né? Nem um buraco negro é isso exatamente, né? Então, o que acontece? Ela vai ficando menor, vai aumentando a densidade. Tem um ponto em que a densidade dela é tão grande que os elétrons que estavam livres ali dentro, né, nela, viajando, eu falei que tinha os núcleos e os elétrons viajando ali. A densidade é tão grande, ou seja, está tudo tão apertado, que os elétrons se fundem com os prótons e geram nêutrons. Então a anã branca, ela colapsa e ela pode acontecer duas coisas nesse colapso, dependendo da forma como o colapso aconteceu. A rota para o colapso foi muito rápido, enfim. Ela pode colapsar e se tornar uma estrela de nêutrons, que é um outro objeto super curioso, super interessante, ou ela pode simplesmente explodir, que é o que acontece com as supernovas do tipo 1A, elas explodem. Quando ela colapsa e se torna uma estrela de nêutrons, é interessante porque uma estrela de nêutrons é basicamente um núcleo atômico feito só de nêutrons. E ele tem o tamanho de 20 quilômetros, mais ou menos, de diâmetro. E só que a massa de uma estrela de nêutrons é maior que uma massa solar, né? Então, a estrela de nêutrons seria a próxima etapa nesse processo, assim, né? Mas nem todas as anãs brancas vão se tornar uma estrela de nêutrons. Para se tornar uma estrela de nêutrons, eu preciso jogar mais matéria para ela colapsar, atingir esse limite de Chandrasekhar, que seria supostamente um raio zero. Mas elas nunca chegam nesse raio mesmo, né? É muito interessante. Inclusive, também as estrelas de nêutrons, para quem não sabe, também é o estágio final da evolução de uma estrela de grande massa. Então, não pensando numa estrela tipo Sol, mas uma estrela super massiva, mas não tão massiva a ponto de virar um buraco negro, ela se torna no final da vida dela, ela se torna uma estrela de nêutrons também, nesse processo. Então, Sim, isso são os objetos é. bastante interessantes aí do nosso universo. Isso, as estrelas até mais ou menos 8 vezes a massa do Sol vão se tornar anãs brancas. De 8 até 20 vezes a massa do Sol, provavelmente se tornarão estrelas de nêutrons, e acima de 20 vezes a massa do Sol, é provável que se tornem buracos negros. Não é certo, porque tem uma série de detalhes que entram nessa conta, velocidade de rotação do objeto, composição química, enfim, né? Mas é mais ou menos uma visão geral, assim, né? O quadro amplo seria mais ou menos esse. O Cláudio Barroso perguntou: quanto leva uma estrela para passar do estágio de nebulosa planetária para anã branca? Primeiro, vamos explicar esse nome, né? Nebulosa planetária, que talvez é um nome que cause um pouco de confusão também. Sim. Então o que acontece é o seguinte, quando uma estrela explode e deixa lá no centro o caroço, né, o núcleo dela, ela emite para fora várias camadas, como a gente viu nessa foto do James Webb que você estava citando, foi publicada semana passada e tal, né, maravilhosa, aquela foto. Então ela coloca para fora várias camadas. Quando a gente olha com um telescópio pequeno, a gente vê um objeto extenso, a gente vê parece uma bolinha de um planeta e tal. Então, essa nebulosa planetária tem esse nome por causa disso, porque é um objeto nebuloso, lembra um pouco um planeta. Isso num telescópio pequeno, né? Num telescópio como o James Webb, a gente vê lá todos os detalhes, aquela coisa incrível, né? Então, quando acontece esse processo de explosão das camadas externas, isso não é instantâneo, tem um tempo, que é o que ele estava perguntando ali, né? Nesse primeiro processo, a gente ainda não chama aquela anã branca lá
de anã branca. Aquele caroço, ele não é propriamente uma anã branca, porque ainda tem muito material sendo ejetado e ele está numa temperatura muito alta. Esse tempo vai depender bastante da estrela que deu origem, mas em geral é alguma coisa em torno de centenas de milhares de anos. Então 100 mil anos seria um tempo típico. Não é um tempo cravado preciso, vai depender de cada objeto. Mas centenas de milhares de anos, mais ou menos esse tempo. Aí vai nascer essa nebulosa planetária, né? Depois que o gás sair, se expandir, por exemplo, ali na nebulosa do Anel, que o James Webb fotografou, aquele gás ainda está muito próximo da estrela e ainda está com velocidades altas. Então, passado algumas milhares de anos, aquilo vai se desfazer pelo espaço. Vai ficar só a estrelinha que está lá no interior. Então, passado essas centenas de milhares de anos, aí se forma a anã branca realmente ali no centro e tal. Antes seria uma pré-anã branca, uma fase de pré-anã branca. Aquela realmente uma foto, uma imagem, imagens maravilhosas do James Webb, né? Todas Sim. elas foram imagens que vão fazer história mesmo aí no infravermelho. Sim. E o Pedro Adonis, acho que é assim, ele fez uma pergunta que eu acho que está bem relacionada à pesquisa dele, porque foi muito específica. Ao pesquisar a temperatura superficial de anãs brancas, obtive o dado que a maioria delas está entre 8.000 Kelvin e 40.000 Kelvin. Isso quer dizer que a maioria das anãs brancas são azuis? Essa questão de cor de estrela e ser branca, ser azul, é sempre uma questão bastante controversa, né? Bastante gente pergunta sobre isso. Veja, quando uma estrela emite luz, né? Ela não emite só numa cor, ela emite em várias cores, né? E então, assim, uma estrela, como a pessoa diz, o Sol é branco ou Sol é amarelo, é a mesma questão, né? Então, uma estrela que emite de 8.000 kelvins, com temperatura de 8.000 kelvins, vai emitir bastante na faixa do azul. Uma com 40.000 kelvins, muito mais, né? Vai emitir muito mais no ultravioleta em geral. Em geral, as anãs brancas quando a gente faz busca por anãs brancas, eu fiz várias buscas por anãs brancas, né, com telescópios e tal, a gente de fato procura usar imagens do ultravioleta, que é onde elas brilham mais. Então, respondendo concretamente a pergunta dele, ela não vai aparecer azulada para a gente, porque o azul é uma faixa bem finalzinha, bem no finalzinho do espectro. Em geral, as estrelas nessa temperatura, elas têm uma aparência esbranquiçada. Tá? Mesmo o Sol tem uma aparência esbranquiçada. Por quê? Porque eles não emitem só no amarelo, não emitem só no azul, eles emitem vários comprimentos de onda. Quando você soma isso, estrelas nessa faixa, elas tendem a aparecer esbranquiçadas para a gente. Tá? Então, uma anã branca, o mais provável é que a gente tenha uma percepção dela esbranquiçada mesmo. Eu digo provável porque, de fato, a gente, com o olho nu, não consegue observar bem uma anã branca. A gente sempre usa os telescópios, porque é interessante, né? Ela tem uma temperatura como ele falou ali, típica de 8.000, 40.000 kelvins, né? Mas veja, apesar disso, ela brilha muito pouco. Por quê? Porque ela é muito pequena. Então, ela tem uma superfície que gera luz muito pequena, ela é do tamanho da Terra. Então, o brilho total de uma estrela depende totalmente da área da superfície dela. Você pode pensar que a área da superfície dela, o tamanho da área, seria várias lâmpadas. Então, cada pontinho eu coloco uma lâmpada. Quanto maior a área, mais lâmpadas eu coloco, mais ela brilha. Então, como a anã branca é muito pequenininha, ela brilha muito pouquinho. Então, em geral, a gente não vai conseguir ver uma anã branca com um telescópio pequeno. A gente vai ver anãs brancas com telescópios muito grandes. Elas têm um brilho total pequeno, apesar de serem objetos muito quentes, né? Então, inclusive o nome dela, anã branca, esse termo anã está associado mais ao fato de ela brilhar pouco, apesar de ser branca, do que ao fato de ela ser pequena. Porque o ser pequeno é uma consequência, ou seja, quando a gente observa um objeto no céu, e eu consigo medir o brilho absoluto dele, que é o caso do anã branca, né? Quando eu consigo medir o brilho absoluto dele, se esse objeto é branco ou azulado, ou seja, se significa em temperatura alta, eu esperaria que ele emitisse muita luz, se ele tivesse o tamanho de uma estrela. Se ela não emite muita luz, a única explicação possível é que ela tem uma superfície pequena. E aí daí que vem o nome anã branca, daí que vem o nome supergigante vermelha, por exemplo, porque uma supergigante vermelha, por que a gente chama de supergigante vermelha?
Porque habitualmente uma estrela vermelha seria uma estrela que tem uma temperatura baixa. Só que eu olho estrelas vermelhas que têm temperatura baixa, mas brilham muito, muito, muito. A única maneira de eu explicar é que ela tem uma superfície imensa, é uma estrela imensa. Então, não sei se respondi bem a pergunta dele, mas eu diria que assim, a cor dela é tipicamente branca. Não daria para dizer que seria azul, uma coisa assim. E eu achei interessante, enquanto você falava, eu pensei nessas buscas pelas anãs brancas. Você disse que participou dessas buscas. Como que Sim. elas são feitas? Porque são estrelas com brilho muito baixo. E onde você aponta esse telescópio? Como que são feitas essas buscas para estudar as anãs Então, brancas? a gente costuma buscar essas anãs brancas em aglomerados de estrelas. Então, a gente procura, né, no espaço existem regiões que contêm muitas estrelas que estão ligadas gravitacionalmente. Todas elas estão orbitando umas às outras. Existem vários tipos de aglomerados, mas existe um tipo de aglomerado especialmente chamado aglomerado globular, que é um aglomerado que tem muitas estrelas, muitas. Ele pode ter 100 mil, pode ter 1 milhão de estrelas. E essas estrelas, então, elas estão numa região compacta do espaço, né? Elas formam uma espécie de mini galáxia. A gente costuma buscar as anãs brancas nesses locais, justamente porque não é fácil de ver e a gente espera que existam anãs brancas nesses locais, porque essas estrelas nasceram todas juntas. Então, algumas já vão morrendo, porque é uma estrela, o tempo de vida dela depende da massa. Quanto maior for a massa dela, mais cedo ela morre. Quanto menor for a massa, mais tempo demora para morrer. Então, quando se forma um aglomerado, se formam estrelas de diversas massas. Então eu espero que, olhando para um aglomerado, eu veja várias anãs brancas ali. Então é ali que é o ponto principal de busca, né? Como é que a gente faz a busca? A gente procura por objetos que emitam muita luz no azul e no ultravioleta. Então eu vou pegar telescópios e vou fazer uma imagem daquela região do céu no ultravioleta e no azul e vou ver se eu encontro as anãs brancas ali. Ao fazer a imagem no ultravioleta e no azul, por exemplo, eu já descarto as estrelas de baixa massa, que emitem mais no vermelho. Elas aparecem bem menos no ultravioleta, então já não me atrapalham tanto a busca, né? Isso classicamente era assim, ou seja, eu não tinha muito tempo de telescópio para ficar apontando meu telescópio a esmo aí pelo céu, né? Quando a gente quer usar um telescópio profissional, a gente precisa fazer um pedido de tempo, precisa ter um projeto de ciência. É quase como escrever um artigo científico, escrever um projeto de tempo para um telescópio, né? Então, classicamente, a gente fazia as buscas assim. Mas hoje a gente vive uma revolução na astrofísica. Hoje não, né? Já tem uns 15, 20 anos, mas agora mais intensamente, são os grandes surveys, as grandes varreduras de céu, né? Então, sempre existiram, né? Sempre existiram essas grandes varreduras de céu, mas como hoje, não. Então, por exemplo, recentemente o Gaia divulgou dados. O Gaia é um grande server, está varrendo o céu, né, obtendo dados. Então, hoje a gente já consegue fazer essa busca de maneira mais automatizada. A gente tem telescópios que ficam tirando imagens de todo o céu. Não precisa um astrofísico, um astrônomo, ficar controlando o telescópio. Ele faz isso automaticamente. Então, a gente pega essas várias imagens do telescópio, por exemplo, o Gaia, que tirou imagem virtualmente de quase todo o céu, e a gente procura por esses objetos que emitem muito no ultravioleta. Só que aí vai aparecer um monte de outras coisas que emitem no ultravioleta. Não são só anãs brancas que emitem no ultravioleta. Depois aí eu vou ter que ficar minerando esses dados, e enfim, né? Mas a busca principal é essa. Emite muito no ultravioleta porque elas são quentes em geral. Então a gente não pode esperar que o James Webb forneça alguma novidade a respeito do estudo e da física das anãs brancas. Porque Pode. Isso que é pode. interessante. Pode. Por quê? Olha só. Então, aí entra direto no tema da minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado, tanto no mestrado como no doutorado, eu trabalhei com as anãs brancas, mas não só as anãs brancas. Eu trabalhei com anãs brancas que tinham discos de acréscimo em torno delas. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com anãs brancas que tinham discos de poeira em torno delas. Porque, como a gente falou, o Sol, quando morrer, vai se tornar uma anã branca. E o resto do sistema solar, o que acontece? O resto do sistema solar vai ser varrido por essas camadas externas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte vão ser engolidos pelo Sol. Mas Júpiter, os outros planetas, eles vão ser varridos. E eles vão ser destruídos por essas camadas.
Então, quando as camadas passarem, a gente espera que fique formado um disco de detrito em volta da anã branca. Então fica um disco, e esse disco é um disco de poeira. E a poeira é uma substância, né? Poeira espacial é tipo areia, bem fininha. E a areia é uma substância, a poeira é uma substância que ela tem uma propriedade muito interessante. Ela absorve luz no ultravioleta e reemite no infravermelho. Então, o James Webb pode ajudar a estudar essas estrelas e pode ajudar a entender sistemas planetários que foram destruídos já e que é o futuro do nosso. Então, o James Webb ele pode ser uma ferramenta incrível para estudar esses discos de poeira em torno de anãs brancas e a gente entender como que nós vamos acabar. Ou seja, quando o Sol morrer, o que sobra do sistema solar? Recentemente, a gente teve uns avanços muito bons nessa área, né, de discos de poeira em torno de anãs brancas. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, no começo da minha tese a gente conhecia só 6 objetos. Quando eu defendi a minha tese, a gente conhecia 12. Eu não sei em quanto está a contagem hoje, mas a gente deve conhecer já perto de 100 objetos. O James Webb pode ajudar muito a identificar mais objetos e a entender melhor a poeira em torno dessas estrelas, que é restos de planetas. Faz pouquinho tempo, 1 ano, 2 no máximo, que conseguiram identificar pela primeira vez, nesses restos, grandes quantidades de água. Então, mostraram que tinha um planeta com uma abundância de água e que foi destruído pela estrela. A água ficou ali, né, nesse processo. Então, como a poeira vai emitir no infravermelho, o James Webb pode ser um grande instrumento para isso aí. Eu tenho certeza que deve ter alguém já escrevendo um pedido de tempo para o James Webb para observar um disco desse. Ah, com certeza. Ainda por cima, sabendo que o número desses objetos estão sendo descobertos cada É, vez mais desde a sua até quando que você defendeu o seu doutorado? em 2011. Então fazem 2011. isso, faz já mais de 10 anos. Então, continuou, né? Só que a gente não tinha uma ferramenta como o James Webb para observar no infravermelho. Tanto que a minha tese de doutorado, eu fiz o quê? O disco emite no infravermelho, mas a gente não consegue observar bem no infravermelho. Então, a gente observa bem no ultravioleta. Então, eu calculei quanto da luz ultravioleta da estrela iria sumir por causa do disco. E aí fiz a previsão e tal, e eu previ, olha, se você observar uma anã branca, você deve observar algumas faltas de luz na luz dela, e eu calculei quanto que deveria ser e tal, para poder observar ela no ultravioleta, porque no infravermelho a gente não conseguia. Agora, com o James Webb, a minha tese ficou obsoleta, a gente pode observar no infravermelho. Agora tem que refazer os cálculos usando os dados do James Webb. Exatamente. E publicar mais artigos nesse tema. Ótimo. Sim. E para finalizar, Alexandre, eu queria que você falasse da sua divulgação, que eu sei que você faz um trabalho muito legal de divulgação no seu Instagram, no YouTube. Eu queria que falasse um pouquinho desse trabalho. Tá bom, obrigado. Agradeço pela oportunidade. Então, já faz muitos anos que eu trabalho com a divulgação e ensino de astrofísica, né? Eu comecei quando eu fazia iniciação científica ainda, faz então já mais de 20 anos aí. E o meu grupo, onde eu fiz a minha iniciação e tal, era um grupo muito ativo em extensão universitária, ou seja, levar a astrofísica para a rua, a gente fazia muita observação do céu, enfim, e eu sempre gostei muito de fazer isso. Quando eu me tornei professor aqui na universidade, eu comecei imediatamente a fazer cursos de extensão de astrofísica, da aula de astrofísica, e comecei também, logo depois, a oferecer cursos gravados pela internet. Então, desde 2018, que pela UFSC, né, você entrar lá, UFSC, astrofísica.ufsc.br, desde 2018 eu ofereço os cursos por ali, né? Então, eu tenho, no momento eu estou oferecendo 3 cursos ali, tem um curso de introdução e tem um curso avançado de cosmologia, que está dividido em 2 partes. Cosmologia para graduação. Mas tem um curso de astrofísica que eu estou regravando e tal, logo eu vou lançar. E no meu Instagram, esse é o trabalho que eu faço pela universidade, pela UFSC. Então, trabalho de extensão universitária e tal, pela UFSC. E no meu Instagram, daí eu faço um trabalho meu de divulgação que não é pela universidade. Ou seja, nas minhas horas extras, eu produzo material para o Instagram, enfim, né? E produzo bastante material de ensino de astrofísica também. E aí eu ofereço mentorias e cursos, né, que a gente faz ali pelo Instagram. Mas aí é um trabalho meu de divulgação, né, além da universidade, fora da universidade. Os cursos de extensão
da Federal, eles emitem certificado para o pessoal, Sim, caso eles tenham interesse em sim, participar. esses cursos de extensão da universidade, então, o material está todo aberto no YouTube, você pode entrar lá, né, na página astrofísica.ufsc.br, você vai ter todo o material, pode assistir. E quem quiser pode se inscrever e daí começar a fazer provas. Tem umas provinhas online que a pessoa faz e no final ganha um certificado. Existe uma taxa de inscrição, mas ela é bem pequena, tipo, o curso de introdução é R$ 50 para taxa única, né? Mas ainda é possível pedir isenção, por exemplo, alunos, estudantes, alunos, pessoas aposentadas ou com vulnerabilidade social não precisam pagar, né? Estão isentas da taxa pela universidade. Então, é bem tranquilo e dá para assistir todo o material, enfim. A gente sabe da importância da extensão universitária, que às vezes é um pouco deixada de lado pelos pesquisadores, mas que é muito importante para esse retorno também para a comunidade dos trabalhos dentro da universidade. E eu queria parabenizá-lo também pela parte de divulgação científica nos seus canais pessoais, porque também a gente sabe que não é muito valorizado dentro do meio acadêmico, os Sim, pesquisadores que trabalham com a parte de divulgação científica, e é muito importante a gente trazer para a sociedade, para a comunidade, o nosso conhecimento, porque, para mim, na minha opinião, recai também sobre nossas costas um pouco desse negacionismo que a gente está vivendo, que a gente tem que conversar com a comunidade, conversar com a sociedade. Então, isso também faz parte do nosso papel como cientistas. Então, eu queria parabenizá-lo por estar colocando aí a sementinha da divulgação científica e ajudando as pessoas a entender um pouco mais sobre ciências, sobre cosmologia, e o espaço em geral, né? Física em sim. geral, nos seus canais. Obrigada pela Eu, presença, Alexandre. imagina, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, né? E é muito bom a gente poder interagir porque temos muitos interesses em comum e fazemos um trabalho, né? Muito, muito próximo, ou seja, de ensinar física, cosmologia para as pessoas que têm interesse, né? E astrofísica em geral, né? Então, é muito importante porque também a gente sabe que é difícil ter pessoas com qualificação técnica dispostas a fazerem isso, porque eu acho que eu gosto de separar um pouquinho. Existe o trabalho de divulgação de ciência, que é importante divulgar e tal, mas ele é um trabalho que causa um encantamento nas pessoas. Mas chega um certo momento que você precisa aprofundar. E aí existe a necessidade de ensinar ciências, ensinar astrofísica, ensinar cosmologia. E esse é um trabalho que exige capacidade técnica, formação, né, no caso, né, nós dois aí fizemos graduação, mestrado, doutorado, nos aprofundamos bastante no tema, né? Exige essa formação técnica, porque, por exemplo, eu tenho uma mentoria de cosmologia, né? Onde os alunos têm aula comigo ali, né? Então, toda semana a gente tem aula de cosmologia ao vivo, pelo Google Meet e tal. Depois da aula, a gente abre para perguntas. A gente, às vezes, chega a uma hora e meia de perguntas. E é uma bateria, uma metralhadora de perguntas. Então, assim, para poder responder, exige capacidade técnica, formação técnica, né? Então, também dar os parabéns para você, porque eu sei que você está numa fase da tua carreira profissional que também, às vezes, é delicada a pessoa separar um tempo para isso, né? Porque você está correndo atrás de publicações, de posições, um monte de coisa. E também é um trabalho muito exigente, né? Então é bastante complicado, às vezes, a pessoa abrir mão, né, quem tem capacidade técnica e formação, para ensinar ciências, que isso exige muito mais tempo de dedicação. A divulgação, às vezes, a pessoa lê alguma coisa, divulga, faz de maneira extraordinária, não é o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o ensino exige um esforço maior. O problema que, assim, eu trabalho eu sou professora na Universidade da China, e Sim. lá realmente existe uma pressão muito grande de publicações e fundos de pesquisa e alunos, e, enfim, é um pouco diferente do sistema aqui no Brasil. Eu estou no Brasil agora, e então realmente e não é tão valorizada a divulgação científica lá também, como não é aqui no Brasil, como em muitas partes Aham. do mundo a divulgação científica acaba não sendo tão valorizada. Então, realmente, para nós que trabalhamos na área, realmente é uma dedicação e uma vontade mesmo de retornar isso para a Sim. sociedade, porque a gente não ganha nada com isso, a verdade é essa.
e o tempo é escasso. Então, É, é mesmo pelo prazer de poder ensinar astronomia, ensinar física, enfim, nossas especialidades para as pessoas interessadas em aprender um pouquinho mais. Obrigada, sim, sim. Alexandre. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Obrigada, gente. A gente vai se encerrando aqui então, porque já tem 1 hora de live e o Instagram só permite 1 hora também, daqui a pouco cai. E vocês não fizeram nenhuma pergunta, então vai ter quiz nos meus stories durante a semana para ver se vocês aprenderam tudo sobre anãs brancas, tá bom? Vai ter prova. Vai ter prova. Tá Então tá, ótimo. Alexandre, obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, Boa boa noite a todo noite. mundo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.